Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Landier, Meu nome é Almir. é o nosso amigo Almir. Nós estamos aqui hoje para fazer o segundo estudo do livro de Daniel. Lembrando a vocês que nós estamos aqui com uma série de livro de Daniel e Apocalipse. Já estudamos Daniel capítulo 2 e hoje nós iremos estudar Daniel Capítulo 7. capítulo 7. Daniel capítulo 2, a gente entrou na história, foi impressionante, as pessoas elas comentaram bastante. Esse material você pode estar divulgando para os seus amigos aí, né? Seus parentes, seus vizinhos, seus colegas, seus amigos das redes sociais. Divulgue esse material. É um material que é rico em conhecimento. Nós somos pessoas simples, porém, Deus tem nos dado conhecimento. A gente quer compartilhar com você esse conhecimento. Lembrando a você que a profecia do livro de Daniel e também do Apocalipse é para os últimos dias. Então, Almir, tem interesse para nós, né? Com certeza. A palavra diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. No engano, muitos enganos em torno de profecias e outros detalhes bíblicos, e a gente vai poder ter o conhecimento da verdade aqui hoje sobre esse assunto tão importante para os nossos dias, né? Muito bem. E, Almir, a gente vai ver a simbologia da profecia hoje aqui, Daniel 7, e nós iremos usar o que para poder mostrar o que significa cada símbolo? A gente vai deixar que a própria Bíblia se interprete utilizando o método historicista, método infalível, e vai nos ajudar a entender Apocalipse, a besta do Apocalipse. Porque a Bíblia se interpreta, não somente o Apocalipse se interpreta a si mesmo, a Bíblia se interpreta. Então tem símbolos no Apocalipse que a gente encontra no Antigo Testamento. E o Apocalipse é uma extensão do livro de Daniel. Traz detalhes ali que não é mostrado no livro de Daniel, não cobriu essa área. Então a gente precisa conhecer o livro de Daniel para conhecer Apocalipse. Senão a gente vai entrar em falsas teorias, falsas profecias. Olha que coisa. Agora, Mizão, Daniel capítulo 12, a gente viu ali que Deus revelou para Nabucodonosor o sonho. Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, né? E Deus revelou através de uma estátua ali, né? De uma imagem. Estátua. Agora aqui em Daniel capítulo 7, Deus revela para Daniel, que é profeta, porém, Deus revela para Daniel através de outro símbolo. Outros símbolos, exatamente. Não é mais uma imagem, não. É através de animais. Foi necessário mudar a simbologia, porque aconteceu de ter acréscimos de detalhes, de acontecimentos, e foi necessário que mudasse o símbolo. Olha que interessante. Então, toda vez que acrescenta algo na profecia, muda a simbologia. Então, é muito interessante. E o novo acontecimento não contradiz o antigo, porque a luz é progressiva, mas uma luz nova não pode contradizer uma luz antiga. Chamar uma luz antiga de mentirosa, ou um profeta antigo de mentiroso. Porque foi o próprio Deus que iluminou o profeta. E como ele pode se chamar de mentiroso, ou outro profeta, Deus vai levantar outro para chamar o antigo de mentiroso. Então a luz é progressiva nesse sentido, é acrescentado detalhes que soma com a profecia antiga. E a gente vai ver cada detalhe aqui hoje. E ficar impressionado assim como foi o estudo anterior. Amazão, antes de a gente estudar a Bíblia e lermos a Bíblia, vamos pedir a Deus a sabedoria? Vamos, necessário. Pedir para que você faça a oração. Sim. Né? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Santa Palavra, esse assunto tão importante para os nossos dias. Amém, Senhor Jesus. Que são as profecias, ó Pai. Somos impotentes por nós mesmos de entendê-la. Mas a Bíblia contém a Tua Palavra, a Tua mente, a Tua sabedoria. Então, que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do céu, para aqui, ó Pai, não somente entender mais, mas passar de maneira correta. E que todos possam chegar ao conhecimento da verdade profética através desse vídeo. Amém. O Senhor ilumine e abençoe todos que assistirem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Antes de nós começarmos, entrarmos aqui no estudo, é interessante a gente falar o seguinte: o objetivo desses estudos simplesmente é levar o conhecimento da salvação para as pessoas. Isso, simplesmente. A gente não tem interesse de estar discutindo em rede social. Não. Se você quiser comentar, discordando aí nos comentários, não há nenhum problema, a gente não vai estar ali debatendo com você. A gente pede a você que você curta o vídeo, que você compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas pessoas que às vezes não crêem na Bíblia, pessoas que são ateus, pessoas que são céticas. Encaminhe esse vídeo para elas, que elas vão ver o que a gente vai ler aqui na Bíblia, a história vai comprovar. No estudo passado, já mostramos ali a Bíblia junto com a história, e a história comprovando o que está escrito na Bíblia. E esse estudo aqui, Almir, de Daniel 7, vai ficar mais claro ainda, né? Vai. Impressionante. Impressionante. É tão impressionante que o estudo passa rápido. Passa rápido. Passa rápido.
Vamos lá então, Visão. Vamos lá. Vamos iniciar aqui a explanação. Muito bem. Daniel, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Olha que interessante. Nas minhas visões da noite, Daniel, que no primeiro ano de Belsazar, na verdade, esse capítulo era para ser sequência do capítulo 5. Porque ele teve essa visão enquanto Belsazar ainda reinava. Mas foi separado para que a parte histórica não atrapalhasse a parte profética. Então foi separado. Então a gente tem a parte histórica do capítulo 6 em diante ali, 5 em diante ali. Quando chega aqui, aí foca na parte profética, daqui para diante. É um detalhe muito importante. Ou seja, o livro de Daniel, pessoal, ele não foi escrito de uma forma cronológica. Não, exatamente. A cronologia ficou de lado. Ficou de lado. Isso é importante a gente entender, para poder você entender melhor o porque Belsazar já tinha passado o tempo dele aqui. Aqui fala que no primeiro ano de Belsazar ele teve a visão. Como assim? Se no capítulo 5 mostra a queda da Babilônia. Justamente. Já tinha passado Belsazar. A ordem cronológica ficou de fora. Isso é importante para entender o Apocalipse. A gente às vezes quer interpretar com visão humana e coloca uma cronologia onde não existe. Então aqui é a prova disso. Inclusive, Almir, no Apocalipse você vai encontrar muito assim, depois dessas coisas. Também não é uma ordem cronológica. Não é cronológica. Justamente. Depois dessas coisas. Isso depois dessas coisas, a gente vai estudar aquelas coisas. Mas aquelas coisas já estão aqui. Só que a gente vai terminar essa para estudar um outro estudo, em outra ocasião. É nesse sentido, depois dessas coisas que eu estou te mostrando, eu vou te mostrar outras coisas. Dessa forma. Não seria os eventos. Não seria a sequência. Porque depois dessas coisas, senão a própria Bíblia ia ficar confusa. Se contradizer. A gente vai ver isso depois com mais detalhe quando chegar nesse estudo. Então, mesmo, aqui Daniel ele tem um sonho, né? E nesse sonho, ele vê aqui 4 ventos agitando o mar grande. Sim. O que quer dizer isso aí, meu amigo? Vamos deixar marcado aqui Daniel capítulo 7 e vamos lá para Jeremias 25. Vamos ver cada detalhe, um pouco aqui, um pouco ali. Jeremias capítulo 25, versículo 31, 32. Olha o que diz aqui. Jeremias 25. Pessoal, pega aí sua Bíblia, pega papel, caneta, anota. Esse estudo aqui de hoje vai se aprofundar muito na Bíblia, tá? 25. Versículo 31 e 32. 31 e 32. 32. A gente vai ver aqui o significado do... Vamos lá. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Tá bom. Olha só aqui falando de uma contenda que o Senhor tem com a terra, com as nações, e que vai resolver essa contenda. Uma cena de juízo, de conflito. E é chamado aqui, esse conflito, de tormenta, grande tormenta. Em algumas versões de redemoinho. E então o ventos simboliza guerra, comoção política. É isso que é o significado da palavra vento. Então agora a gente volta para Daniel capítulo 7 para a gente entender o contexto ali. Por que aquele vento foi aplicado ali. Aí vai entendendo que é comoção, guerra, fica fácil entender lá. Fácil. Vamos lá. Mas aqui fala, que os 4 ventos agitavam o mar grande. Exatamente. Os 4 ventos são os 4 pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul. Ali significa que uma cena de conflito pegando o mundo todo, os 4 cantos da terra.
agitando o mar grande. Então identificamos o que são os quatro, por que quatro ventos, que é contenda, e pegamos os 4 pontos cardeais. Mas agora falta o mar grande. Contenda ali seria guerra entre as nações? Isso, guerra. Uma nação batalhando com a outra. Isso, uma comoção política ali, envolvendo um confronto ali. Uhum. É isso. Inclusive, até mesmo em Daniel 2, a gente viu que Babilônia, para chegar na cabeça ali do domínio do mundo, teve que guerrear contra o Egito, a Síria, aí depois veio Medo-Pérsia, para chegar na cabeça teve que guerrear contra a Babilônia. Conquistou Jerusalém. Aí depois a Grécia teve que guerrear contra a Medo-Pérsia, assim foi, né? Assim foi. Conflito entre nações. Entre nações, exatamente. Querendo o domínio mundial. Exatamente, esses conflitos é chamado de vento. Ventos, olha que interessante. É isso. Agora a gente vai entender o que é o mar grande. Apocalipse 17, vamos deixar marcado Daniel, capítulo 7, e ir para Apocalipse, capítulo 17. Pessoal, perceba o seguinte, a própria Bíblia, ela se interpreta. Exatamente. Não precisa a gente, o fulano falou que é assim, Beltrano, não. Deixa a palavra de Deus falar. Ela é a revelação de Deus. Então é ela que vai nos mostrar o caminho. Vamos ver, Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Aqui é tudo ao vivo, vamos lá. Muito bem, pode ler, Eu vou ler essa, Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Bom, a Bíblia está falando, Apocalipse está falando de algo lá do livro de Daniel, ajudando a entender aquela simbologia lá. Falando que é povos, nações e língua. Então, como a gente vai poder colocar algo aqui que não é, se já está revelando o que é aqui? Muito bem. Então, águas ali. Povos, nações e língua. Muitos povos, nações ali. Ou seja, muitas nações entrando em conflito. E desse conflito, a profecia vai apresentar o que vai surgir a partir desse conflito das nações. Vamos voltar lá em Daniel capítulo 7. Capítulo 7, o versículo 3. Exatamente. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que interessante, animais grandes. A estátua apresentou 4 reinos que teriam domínio universal a partir da Babilônia. Então isso é importante. A profecia a partir do profeta para frente, ou seja, da época de Daniel, que era Babilônia, para frente. A Síria e Egito não existia, não foi mencionado em nenhuma parte no livro de Daniel. Então não tem sentido ser mencionado no livro de Apocalipse. Então é a partir do profeta em diante. Então a estátua mostra a partir de Babilônia até chegar no último reino universal, que é o reino de Roma. Depois ele se divide. Aqui vai tratar do mesmo assunto, porém acrescentando detalhes importantes que vai chegar em nossos dias aqui. E vai dar uma clareza impressionante do que está para acontecer, o que já está acontecendo. Então a gente, através desse conflito, surgiu animais, ou seja, nações. Nada melhor, mais sábio do que buscar na natureza animais ferozes para relatar, descrever esses poderes, essas nações aqui, em seu ato de perseguir o povo de Deus, de guerrear ali. E a Bíblia menciona, né, sobre animais em outro contexto, né? Falar do Leviatã, né? Lá em Jó, capítulo 40, 41. Lá. Então a sabedoria divina nos ajudando a entender. Então a gente tem que ir para a Bíblia como uma criança, como Cristo disse. Não tentar interpretar a Bíblia ou buscar incoerência na Bíblia. Deixa ela se interpretar, e fica mais fácil de entender. Então, aqui desse conflito de nações, surgiu 4 animais, 4 nações que teve o domínio mundial. E aí vai falar cada uma delas agora aqui. Glória. A gente está juntando as pedras, as peças do quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Aí vai no final, que ele tiver montado, a gente vai ter a visão do cenário pintado ali, profético. Olha que legal. É muito bonito, vamos lá. Agora o versículo 4, né, visão? 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Olha que foi-lhe dado mente de homem. Olha que interessante. O primeiro era como leão. Leão é um símbolo exato da Babilônia. Representado pela cabeça, o ouro, agora pelo leão. As características dos animais representam as características do Império Babilônico. E aqui fala que ele tinha, imagina, o leão já é feroz, é ali um animal mais respeitado ali, vamos dizer, um dos mais respeitados da floresta. Mas imagine com asas de águia.
Asas de águia simboliza a velocidade com que a Babilônia conquistou os reinos e chegou ao poder mundial. E só que aqui fala que essas asas foram arrancadas, ou seja, esse poder perseguidor, essa força que ela tinha, essa fortaleza foi enfraquecida. Foi colocada como homem fraco, enfraquecido por causa da devassidão ali. O Império Babilônico ele foi se destruindo por si próprio. Si próprio. Devassidão, luxúria e até sua queda. Até sua queda. Então identificamos aqui o primeiro animal, o primeiro reino. Que é Babilônia. Babilônia. Que seria na estátua a cabeça de ouro. A cabeça de ouro. Exatamente. De ouro. Então vamos para o segundo, então. O versículo 5, né? Continuei Sim. olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e dizia: levanta-te, devora muita carne. Olha aqui, o símbolo que se aplica ao Império Medo-Persa. Medo-Persa, o urso, as características do urso é aqui aplicada para esse reino aqui, que conquistou a Babilônia. A Babilônia entrou em domínio mundial quando conquistou Jerusalém, no ano 606 a.C., depois veio o Império Medo-Persa no ano 538 a.C., e conquista, a gente explicou no outro estudo, a fortaleza da Babilônia, ali. Conquista e passa a ter domínio mundial, que teve contato com a nação israelita. Toda vez que uma nação entra em contato com o povo de Deus, ele se torna ali destaque na profecia, ele tem sua parte na profecia ali. E aqui fala que, ainda falando do urso aqui, ele tinha 3 costelas, né? 3 costelas na boca, né? Ali são as 3 nações, as 3 províncias, que é da Babilônia, Egito e Lídia, que mais sofreu na mão desse poder, mais foi oprimida por esse poder. Para eles chegarem até o poder, exatamente. Tiveram que derrotar exatamente. Nações, né? E elas sofreram muito na mão desse poder aqui. Aí tem aqui, levanta e devora-te muita carne, mostra a ferocidade de um urso que esse poder atacava essas nações. E aqui também o Mizão fala que esse urso, ele se levantou, um dos lados dele era mais alto que o outro, né? Importante. Simboliza o que isso aqui? Importante, porque assim como na estátua, esse reino entrou em domínio mundial através de uma união. Foi uma união, não separação, divisão. União, simbolizada ali os braços ali, de tio e sobrinho, Dario e Ciro. Só que Dario morreu primeiro ali. Aí o sobrinho assumiu. Então o reino da Pérsia se tornou maior, porque ele reinou mais, ele assumiu maior parte do tempo, do domínio ali. É isso que quer dizer que subiu mais de um lado aqui. O reino da Pérsia, no caso aqui. E a gente falou que a questão de levantar, devorar muita carne, mostra a ferocidade do urso, com suas garras atacando as presas e conquistando um domínio ali. E a Medo-Pérsia foi um império gigantesco, né? Foi gigantesco. Eles chegaram ali no cenário mundial com muita força, né? Exatamente. Aí depois envolveram também questões internas ali, às vezes traições ali, abriu uma brecha para esse reino ser conquistado por outro reino, que a gente vai ver agora. Né? Vamos lá. É no versículo 6. Depois disto, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha só, eis aqui outro semelhante a um leopardo. O leopardo, por si só, ele já é um animal veloz, muito veloz. Agora imagine aqui com 4 asas. 4 asas aqui de ave. E 4 cabeças. 4 asas de... A Babilônia era um leão com 2 asas, né? Aqui. E dominou rápido o mundo, né? Agora imagine 4. Bem mais rápido. Aí mostra a trajetória de Alexandre o Grande. Que é a Grécia, né? Muito rápido. Em 8 anos ali, a Grécia entrou ali na cena do domínio mundial no ano 331. Antes de Cristo. Numa batalha que chama Guagamela. Ali. No ano 331 contra o Império Medo-Persa. Venceu e ocupou o território do domínio mundial. O Império Medo-Persa passou a ser uma província do Império Grego, macedônico. E o interessante é a missão que a Grécia ela chegou tão rápida na história mundial, no domínio, que Alexandre o Grande, com 36 anos, já não tinha mais o que dominar. 32, 32 anos. Isso, 32 anos, já não tinha mais o que dominar, Não tinha. Dominou tudo. Em tão pouco tempo, ele dominou tudo. Olha que impressionante. Aí, numa bebedeira,
uma noite, talvez, de bebedeira ali, ele foi acometido por uma febre muito forte e veio morrer. Morrer. E o Império Grego conseguiu manter sua união por pouco mais do que o tempo de vida de Alexandre, porque depois que Alexandre morreu no ano 323 a.C., leva 15 anos, chega ali até o ano 308 a.C. Acabou essa união do Império Grego. Nenhuma posteridade, ou seja, herdeiro ali, da parte ali sanguínea de Alexandre o Grande, conseguiu ocupar o domínio ali. Trono, né? E foi dividido por 4 generais de Alexandre, que é Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, essas 4 cabeças aqui representa. O leopardo está simbolizando o Império Grego. E as 4 cabeças? 4 nacionalidades, 4 reinos que surgiu a partir desse império, ou seja, dentro desse império. Bom, é importante essa estrutura para entender Apocalipse. Porque, veja bem, aqui está se referindo a 4 reinos, 4 governos dentro do Império Grego. Não fora, dentro. E a gente vai confirmar isso agora com mais detalhe. Vamos deixar aqui marcado Daniel capítulo 7. Vamos para Daniel capítulo 8. Muito bem. O interessante também é o seguinte, em alguns momentos da Bíblia, vai falar da mesma coisa, porém muda o símbolo, porém a mesma coisa. A mesma coisa. Essa estrutura também é importante a gente compreender. Com certeza, para a gente não colocar interpretação humana na Bíblia. Eu não concordo com isso porque é diferente e eu vou colocar minha interpretação em cima disso. Não, tem que respeitar a interpretação bíblica. Justamente, ver o contexto, está falando. Exatamente, porque em nenhum momento é foco da profecia mostrar o rei como destaque, sim um reino. Às vezes falar rei, a gente vai ver aqui. É como a gente viu no estudo da estátua, mas o foco é falar do reino. Só que o rei representa o reino. Está conectado. Então aqui, Daniel capítulo 8, versículo 8. Daniel 8. 8 fala assim, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou seu grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui o bode representa o Império, a Grécia. É uma luta da Grécia contra o Império Medo-Persa. Agora está abordando aqui no capítulo 8 mais detalhes. A Babilônia já tinha caído. Aí o conflito aqui continua a partir desses 2 impérios, sem citar a Babilônia. Ou seja, a luz foi progressiva. Agora o destaque é a Babilônia, é o Império Medo-Persa e a Grécia. E dessa luta, o Império Grego conquistou o domínio mundial. Aí depois foi dividido em 4 nacionalidades, 4 governos ali, dentro desse mesmo império. E esses 4 governos que era chamado de cabeça, agora é chamado de chifre. Então significa que chifres simbolizam reinos, poder, reino. A mesma coisa que cabeça simboliza. Não devemos questionar o porquê isso, porque aquilo é aceitar. É a estrutura bíblica. É aceitar, é simples assim. Aceitar. E aqui a gente vai no versículo 21. Lê para nós o versículo 21 do mesmo capítulo. 21 do mesmo capítulo. O versículo 21 e o 22. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Pronto, olha aqui. Olha que interessante, mas o bode peludo é o rei da Grécia lá, o bode peludo é o rei. Aí depois fala, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei? Mas como assim? O bode é o rei e o chifre que está nele é o rei? Não, é que o foco é o reino. Então quando fala bode peludo é o rei da Grécia, está querendo dizer, o bode representa a Grécia. E o primeiro rei era o seu líder, Alexandre o Grande. E com a morte dele foi dividido em 4 reinos, porque através desses 4 líderes surgiu 4 nações dentro ali, 4 reinos, 4 governos, 4 formas diferentes de governo. Dentro da Grécia. E foi dividido ali, a partir da visão da Palestina, leste, oeste, norte, sul. Cada um ficou dominando uma parte, com base nesses territórios, leste, oeste, norte, sul. Ali. Interessante. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco com a Síria e outras. Ali foi dividido entre eles lá. E aqui é a estrutura para a gente entender as 7 cabeças da besta do Apocalipse. Essas 7 cabeças ela tem que estar dentro do mesmo reino ali, que a gente vai estudar lá.
que é o reino romano, do mesmo reino. Que é uma estrutura bíblica. Não existe nenhuma outra estrutura aqui que fala que as cabeças é fora do reino. Uhum. Então, onde a gente vai tirar essa estrutura para entender aquelas cabeças do Apocalipse? A gente vai estar colocando a nossa interpretação na Bíblia. Na profecia, né? Na Bíblia. A diferença é que aqui são 4 governos contemporâneos que ali reinaram na mesma época. Isso. Né? E as 7 cabeças da besta do Apocalipse, elas são sucessivas. Cai uma, vem outra. Vem outra, cai uma, vem Mas outra. faz parte do mesmo reino. Depois a gente vai entender quais são essas 7 cabeças lá. Uhum. Então, creio que ficou claro aqui. Justamente. A gente entender essa parte muito importante para não entrar em falsas profecias e falsas teorias. Pessoal, deixar a própria Bíblia se interpretar. Só para a gente fazer uma rápida recapitulação. Então, o primeiro animal, o leão, simboliza a Babilônia. Depois o urso, a Medopérsia. Depois o leopardo, a Grécia. A Grécia, exatamente. Que agora a Grécia, ela tem 4 cabeças, o leopardo tem 4 cabeças, se dividiu em 4 reinos dentro do próprio reino da Grécia. 4 formas de governo. 4 formas diferentes. 4 líderes diferentes. É isso. E vamos continuar aqui. Daniel capítulo 7 aqui, voltando para o capítulo 7. Agora é o versículo 6, né? 6, exatamente. Deixa eu ver aqui se é o 6. Não, é o 7. O 7, né? Muito bem, capítulo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. Só um detalhe, Almir. Esses 3 primeiros animais eram semelhantes a algum animal que há na natureza. Boa observação, exatamente. A profecia encontrou na natureza esses primeiros animais, embora com acréscimo de asa, de cabeça, mas encontra esses animais na natureza. Mas isso aqui é diferente. Já o 4º animal não, é diferente. Não conseguiu encontrar na natureza uma simbologia para esse animal. O 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Olha que interessante. Esse animal foi o que mais mexeu com o profeta Daniel. Porque ele foi mais espantoso que todos. Não foi encontrado na natureza. É um animal com as características desse reino. Então teve que ser algo diferente, espantoso aqui. Esse animal aqui é o reino de Roma. O poder romano, que é apresentado no livro de Apocalipse. No próximo estudo a gente vai entrar nesse detalhe, como o dragão vermelho, com 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse capítulo 12, verso 3. E interessante, se a gente for na Google e pesquisar qual era a insígnia, a bandeira do Império Romano, vai aparecer 2. A águia e o dragão vermelho. O dragão vermelho é a primeira insígnia. Até certo tempo, foi a bandeira do Império Romano. Dragão vermelho. Olha que interessante, mostrando assim, a profecia está correta. Justamente. Está correta. É interessante, Almir, que nós estamos seguindo a mesma sequência de Daniel 2. Exatamente. Babilônia, Medopérsia, Grécia, agora o Império Romano. Império Romano. Então, no ano 168 a.C., o Império Romano, também aproveitando brecha ali, conquistou Macedônia. O poder grego ali conquistou. Porém, ele só entrou em destaque na profecia a partir do ano 161 a.C. Foi quando teve contato com os judeus. Ele ali já entrou na sua conquista a Jerusalém ali no ano 161, através de acordo ali, a Liga Judaica, e ali passou a ter domínio na profecia aqui como reino mundial. Mundial. Muito importante. O último reino mundial da Terra. Não existe um 5º reino. Não existe um 5º reino. Esse aqui é o 4º e último reino. O último reino. Agora, e esses 10 chifres desse animal terrível e espantoso? Boa pergunta, boa pergunta. Na estátua, a gente chegou no pé da estátua e viu que lá foi misturado lodo, o barro, né, com barro e ferro. E não dá liga a composição deles, mostrando que não haveria união desses reinos para formar um 5º reino mundial. Não tem como, é impossível. E já tentaram e não conseguiram. A gente mencionou no vídeo anterior. E aqui mostra os mesmos detalhes que mostrou lá. Na verdade, o mesmo acontecimento com mais detalhe. Sobre esses 10 reinos que surgiu a partir da divisão do Império Romano no ano 476. Por quê?
o Império Romano era pagão. O paganismo era a religião do Império Romano, predominante ali. O imperador Constantino, ele se declarou cristão. Ele viu que o paganismo estava caindo, o cristianismo estava crescendo, e ali se declarou cristão. E ele, para apoiar o poder religioso que estava surgindo na época, a gente vai ver aqui, ele mudou a capital do Império Romano, tirou a sede ali, a força do Império Romano de Roma, e mudou para Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Na Turquia. Com isso aí, ele tirou o trono do imperador romano e deu para outro líder, que a gente vai ver aqui. Ali enfraqueceu o prestígio do Império Romano, o Império Romano veio a sua subversão, ele foi destruído, ele foi eliminado ali, o paganismo de cena ali. Abriu caminho para isso, porque tribos bárbaras começaram a atacar o Império Romano e venceram o Império Romano. Porém, essas tribos foi vencido pelo poder religioso romano. Aí surge um novo reino a partir desse poder religioso, que é o que a gente vai ver aqui. É muito interessante os detalhes que nos apresenta através desse... Aqui foi acrescentado, porque na estátua não chega nesse detalhe. Não chega nesse detalhe. Pessoal, você está aqui acompanhando o estudo com a gente, né? Agora você acompanha o estudo e você vai na internet e pesquisa, ver se esses acontecimentos que nós estamos citando, usando a Bíblia, realmente aconteceu. E você vai se surpreender, porque realmente aconteceram exatamente no momento que nós estamos pronunciando aqui, né? As datas, ali, quando o Império Romano surge, quando surge ali o Império Babilônia, da Medopécia, da Grécia, o Império Romano. Agora esse poder cristão que surge ali no Império Romano, nós estamos falando datas e acontecimentos que, se você for na história, você vai comprovar que realmente aconteceu. Por exemplo, Constantino está lá na história. Ele fez essa mudança da sede do Império Romano para Constantinopla no ano 330, ali. No caso, depois de Cristo. 330. E no ano 476, o Império Romano foi dividido. O paganismo foi derrotado no ano 508. O imperador Clovis, dos Franco, se declarou cristão e apoiou ali o poder religioso que estava surgindo. O paganismo foi eliminado, aí entrou outro poder no lugar do paganismo. A religião pagã ali. Que a gente vai ver agora no versículo 8. Só uma colocação é o seguinte. Então, de acordo com a profecia, não haveria um quinto reino. Não haveria um quinto reino. Então, o quarto reino, que é o Império Romano, ele está aí. Está aí, existe. Ele existe. Existe em plena atividade. Em plena atividade. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso, mas ele está aí. Está aí. E esse Império Romano, ele tinha 10 chifres. 10 chifres. Esses 10 chifres quer dizer 10 reinos ali. Exatamente. Império Romano. Agora a gente vai ler o versículo 8. 8, exatamente. Que vai ter um acréscimo importante aqui. Vai ter um acréscimo, exatamente. Vamos a gente vai entrar nesse detalhe. Estando eu a observar os chifres, aqueles 10, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando... Não, até aqui, até o verso 8, né? Verso 8, tá bom, já vai entrar outro assunto aqui. Tá bom. Bom, os 10 chifres são 10 reinos que surgiram de Roma. Do mesmo reino surgiu esses 10 chifres, que eram tribos na época, tribos bárbaras. Ali a gente encontra os vândalos, érulos, ostrogodos, visigodos, suevos, burgúndios, anglo-saxões, lombardos, e dá 10. Na estátua é chamado de 10 nações. Não importa que em certos momentos, como aqui a gente vai ver, 3 é derrotada e fica com 3 a menos. E em algum momento tem 11, não importa, é chamada de 10 nações. Quando o Cristo voltar, tem que estar essas 10 nações. Porque é isso que a profecia mostra na estrutura aqui de Daniel. 10 nações. Se uma cai, surge outra no lugar. 10 nações. Só muda o nome às vezes, mas 10 nações. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Que chifre é esse, então, que para entrar na história mundial, dentro do Império Romano, conseguiu derrotar 3 nações do Império Romano para poder assumir o poder ali? Bom, interessante. Vamos aqui já antecipar, que vai ser daqui 2 estudos. Vamos lá para o Apocalipse, lá, no capítulo 13. Essa pergunta veio no momento certo. Apocalipse 13, vamos deixar marcado Daniel. Então, pessoal, perceba que o Império Romano se dividiu em 10 ali. E agora surgiu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno, ele
teve que derrotar 3 nações para poder assumir ali muito poder dentro do Império Romano. Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente vai ler Apocalipse 13, o versículo 1 e versículo 2. Olha que interessante isso aqui. A gente vai se aprofundar mais nesse contexto daqui 2 estudos. Mas a gente já está deixando aqui encaminhado para isso. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 1, é dito assim, ó. Vi emergir do mar, que a gente entende que é nações, né, povos, multidões, uma besta. O animal que a gente viu em Daniel, aqui é chamado de besta. Besta e animal é o mesmo significado. Uma besta, um animal feroz ali. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 10 reinos, e 7 cabeças, 7 formas de governo ali. Sobre os chifres, 10 diademas, mostrando que cada cabeça tinha seu rei. Ou seja, existiam formas de governo. Cada líder governava as cabeças sobre uma forma de governo diferente. Uhum. A gente vai ver depois, mas ali tem a ditadura, triunvirato, que era governado por 3 reis ali, realeza. Imperador, que era governado pelo imperador romano, e assim vai. E aqui vem sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Esse líder assumiu esses nomes de blasfêmia. A gente vai ver aqui, ó, o versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembra a Grécia? Uhum. Tem semelhança lá, a Grécia. Com os pés como de urso. Lembra da Medopérsia? Aí vem aqui, e boca... Como de leão. Como de leão, a Babilônia. Olha que interessante. Tá vendo, pessoal? Como a profecia vai ligando o quebra-cabeça, vai montando ali, vê que tem toda a ligação profética. Daniel lá no Antigo Testamento, agora é aqui em Apocalipse. E tá tendo ligação, esclarecendo pra gente os acontecimentos aí da história da humanidade. É incrível. Vamos continuar aqui. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, aquele quarto animal, ó, aqui fala do leopardo, do urso e do leão. Uhum. Da Grécia, Medopérsia e Roma. Babilônia. Tem semelhança. O quê? O paganismo ele passou de uma nação para outra até chegar aqui. Uhum. O paganismo sempre foi, até esse momento, a religião predominante. A única religião a perseguir o povo de Deus que Satanás usou. O paganismo. Ele levantou para perseguir o povo de Deus, para entrar em rebelião contra Deus aqui. Levar as nações em rebelião contra Deus. O paganismo. E aqui foi passando de uma nação para outra. A religião pagã. Aí chegou aqui. Aí fala aqui, e o dragão? O que é o dragão? O dragão é aquele animal espantoso, que não deu nome para ele em Daniel 7, mas aqui é chamado de dragão. Uhum. Olha lá. Lá fala que tinha 10 chifres. Aqui tá reforçando isso. Esse animal tem 10 chifres. Olha lá. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Com essa manobra do imperador Constantino de mudar a capital de Roma para Constantinopla, ele fez isso para ajudar um líder religioso que estava surgindo na época. O bispo de Roma, o Papa. Ele deu esse domínio que era do imperador ali, para favorecer, ele mudou a capital para enfraquecer o Império Romano, o paganismo ali ser derrotado para esse poder religioso ocupar o espaço. Uhum. E o objetivo era introduzir elementos pagãos nesse reino. Uhum. Nesse reino ali, dando poder, status e junto vai os erros, os enganos, então, as superstições. Então, é o seguinte, o Império Romano, ele tem 2 fases. Duas fases. Vamos dizer assim. 2 fases. Tem a fase do Império Romano pagã, onde a religião predominante é o paganismo, porém tem a força civil, de promulgar leis. Que começou ali quando eles conseguiram dominar o Império Grego. Exatamente. Mas aí chegou um momento da história da humanidade que esse mesmo Império Romano, ele agora, de paganismo, passa a ser uma religião predominante cristã. Mas continua também com o poder civil na mão. De promulgar leis. Exatamente. Em um momento, esse Império Romano ele é apresentado como um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso. E aqui em Apocalipse 13, ele é uma besta, né, que parece como leopardo, como leão, como urso, também que tem 7 cabeças e 10 chifres. Porque mudou o caráter religioso, de paganismo para supostamente cristão. Por isso que mudou. A religião papado, chamado de papado, poder papal, Roma papal, a segunda fase do Império Romano, do poder romano.
Então a segunda fase do Império Romano é o poder papal. Então o Império Romano pagão, onde o paganismo controlava o poder civil, foi derrotado, mas aí o Império religioso mais forte surgiu no lugar e ocupou o trono ali do imperador ali. Uhum. E a gente vai ver isso com mais detalhes, voltando para o livro de Daniel. Então esse poder que surgiu, esse chifre pequeno, é o reino religioso de Roma, que ocupou o lugar do imperador. Uhum. A gente está respeitando aqui toda a estrutura bíblica que foi dada no livro de Daniel, sem colocar nada de nossas palavras, sem seguir teorias de homens. Então, desse poder pagão, surgiu o poder papal. Uhum. A figura do imperador sai de cena, surge a figura do líder religioso romano. Só um detalhe ao meio. Se os animais ali e o chifre, ele não está focando no rei, tá no reino. Isso. Então, quando surge ali o papado, o papa, o foco não é no papa. Não é nele. O foco é no papado. É no poder papal, né? Isso. Tem diferença quando fala papa com papado. Papado são todos que passam lá, são reis. Todos são líderes, reis, eles têm poder de rei, reis. Embora aqui hoje não exerçam, porque foi tirado esse domínio. E a gente vai ver aqui no livro de Daniel. Mas até certo tempo da história eles governaram como reis. Na época da Inquisição. Então todos que passaram são reis, não a partir do Tratado de Latrão, que foi em 1929. Ali eles não teve o domínio que tinha antes. Foi criado apenas um Estado ali para acabar com a guerra entre Itália e a Santa Sé ali. A igreja foi criado um país que é o Vaticano. Agora, desculpa te cortar, mas só uma pergunta. Aonde que está escrito que começa a contar ali os papas como rei a partir desse tratado de Latrão na Bíblia? Não existe em nenhum lugar na Bíblia. Onde que está escrito isso que é para contar dali? Porque se a gente for ver na história, já houve mais de 200, acho que 230 alguma coisa. Mais até, mais. Todos são reis. Pensa mais naqueles que mais perseguiram, que foram os primeiros. Que começou ali por volta do ano 530 depois de Cristo. É isso, que perseguiram ferozmente. 1790. Retiraram a Bíblia. Quer mais que poder de rei sendo mostrado ali? Como que vai numerar 7 reis só a partir do Tratado de Latrão, onde que o poder foi enfraquecido quase que total? Não houve perseguição depois disso. Então não tem lógica. Foi uma invenção humana. Viu, pessoal? Cuidado com interpretações equivocadas da profecia. Exatamente. Deixa que a própria Bíblia se explique. Você tem que ver o que está escrito na Bíblia, ver o que a história mostra, e você vai chegar à verdade. Exatamente. Agora, o que eu vi fulano de tal falando, quando o apóstolo Paulo chegou num lugar chamado Bereia, o povo de Bereia ali, o apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas o povo de Bereia, eles anotavam o que o apóstolo Paulo pregava para confirmar, para ver se realmente era verdade aquilo lá. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que acompanham aí líderes religiosos fazendo interpretações proféticas que está completamente equivocada. No mundo pentecostal, no mundo cristão, inclusive até mesmo dentro do adventismo. Tem pessoas, líderes religiosos, que se acham. Eu não falo dentro da igreja adventista, assim, não falo a igreja adventista. Não. A igreja ela tem aí o seu corpo de interpretação que está baseado na Bíblia e no texto profético. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que se levantam aí com uma profecia alarmista, sensacionalista, levando muitas pessoas ao desespero espiritual, né? Uma falsa esperança de tudo acontecer rapidamente. Né? Claro que a gente crê que pode acontecer rápido, mas não no desespero, como a Bíblia ela mostra. Então, precisamos respeitar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é que vai mostrar o caminho que devemos seguir. Não, exatamente. E recapitulando aqui, o imperador Constantino, ele mudou a capital do Império Romano no ano 330 para Constantinopla, enfraqueceu o poder romano ali o paganismo. Aí, no ano 508, o Clovis, o rei que seria a França hoje, se declarou cristão. Aí, dessas 10 tribos lá que tinha lá, 3 foram subvertidas pelo papado, que é os vândalos, os érulos e os ostrogodos. O papado venceu elas. E ali ocupou esse trono que
Foi deixado livre para que ele ocupasse ali. Então, só para você não perder raciocínio, mas para ficar mais claro ainda, o chifre pequeno é o papado, e quando fala que ele nasce ali dos 10, que derruba 3, são essas 3 tribos? Isso. E é um chifre diferente, porque é religioso, é um reino religioso que surge dentro dos 10 reinos ali literais, que são fragmentos do Império Romano, surge um reino diferente, porque é religioso. Por isso que aparece a palavra blasfêmia. Aparece pequeno e é blasfêmio, por isso. Ele aceita as pretensões e é o vice-gerente de Cristo aqui na Terra, vicário, filho dei, Deus aqui na Terra e outros títulos de blasfêmia ali. No ano 533, o imperador Justiniano, que é o imperador do Oriente, do Império Romano Oriental, ele fez um decreto dando uma religião romana para o Papa governar, para ser o líder. Porém, não entrou em vigor nesse ano por causa dessas tribos que eles eram arianos. Então tinha um confronto com o papado ali. Papado. Então tinha que acabar com essa contenda porque o papado assumisse o trono definitivo ali. E acabou com essa contenda. Aí no ano 538 passou a valer aquele decreto de Justiniano. O Papa ele assumiu o domínio sobre a religião romana. Aí entrou em cena a religião papal. Aí foi retirada as Bíblias. E ali aconteceu a Inquisição ali, papal, durante 1260 anos que a gente vai estar vendo aqui. Então aqui, o irmão tinha falado da questão do julgamento, né? Do julgamento aqui no capítulo... Entra no verso 9 aqui, ó, Missão. 9, a gente vai dar uma pincelada aqui, o verso 9, lê para nós o verso 9. Vamos lá. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo mandava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Só um detalhe, para você explicar. Pessoal, aqui agora nós estamos entrando em um acontecimento que tem a ver com o tema, mas é um outro acontecimento, né, Wilson? Isso. Outro acontecimento. Profundo, que tem a ver com essas nações que se levantam, e principalmente com o poder romano, que é o último. Aqui é uma cena de juízo, olha lá, onde o ancião de dia se assentou, foram colocados tronos. O ancião de dia é o Pai, Deus Pai. E o Filho chega até ele para iniciar uma cena de julgamento, porque fala que abriram-se os livros. Por que abriram-se livros? Que livros? Uma cena de juízo, aqui de julgamento, aqui iniciando, que a gente vai ver depois futuramente que já se iniciou. Aqui vai ser mencionado, mas a gente vai estudar sobre isso. O julgamento no céu, começando pelos mortos. Já iniciou. E aqui, fala no versículo 11, né? Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Recebeu a sentença, esse poder, esse reino religioso que blasfema contra Deus. Recebeu a sentença aqui. Então vê que Daniel viu detalhes muito além dele, detalhes, cena de juízo, de o povo de Deus recebendo um reino. Então, só que no livro de Apocalipse traz mais detalhes ainda, acrescentando aqui, não chamando Daniel de mentiroso, acrescentando detalhes. Pessoal, existem alguns detalhes aqui de Daniel que a gente vai abordar de uma forma muito mais clara quando a gente entrar no livro do Apocalipse. Então, alguns pontos aqui a gente não vai estar abordando por causa do tempo também, para o vídeo não ficar muito comprido, muito longo. Porém, quando entrarmos ali em Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, esses detalhes eles vão se aflorar, vai desabrochar, vai ser muito legal. Hein? Muito legal. E aqui no versículo 12 fala, quanto aos outros animais, os outros reinos, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação devida por um prazo de um tempo, ou seja, eles perderam o domínio mundial, mas continuaram existindo. A estátua mostra isso, sendo província do outro reino que conquistou, foi existindo ainda ali, só que sem o domínio mundial. Foi permitido isso a eles. E daí fala no versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui é Cristo, indo até o Pai, para iniciar seu trabalho de juiz no céu, julgar os mortos, além de advogado dos vivos. Uma cena tremenda. E aqui fala no versículo 14, foi-lhe dado domínio.
e glória, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha só que interessante. Aqui é a mesma pedra. A mesma pedra que atinge a estátua. Daniel 2, né? Exatamente. E fala no versículo 15, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. Daniel ficou alarmado. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Quanto mais nós hoje ainda de querer saber isso aqui. Se Daniel naquela época via muito antes desse acontecimento que ficou perturbado, alarmado, querendo saber, entender as coisas, quanto mais nós hoje devemos saber essas coisas. Estudar as profecias de maneira correta. Aí fala 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Aí vai falar a interpretação. Lê para nós, irmão, o versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Isso que a gente já falou, né? 4 reis, isso. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, ali. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Pronto. Olha lá, note aqui que o foco é reino. Ela falando aqui de reis, ao mesmo tempo falando de reis, depois já fala de reino. Fala que os santos do Altíssimo receberão o quê? O reino eterno. Então o foco aqui é o reino. É o reino. A teoria de atribuir as cabeças ao homem ali quebra essa estrutura bíblica. Porque o foco é falar do reino. Do reino. E aqui, continuando, o versículo 19, lê para nós, o versículo 19. A gente está caminhando para o final do estudo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Deixa eu ver, o quarto animal chamou a atenção de Daniel, né? O quarto animal. Ele ficou impressionado com aquele animal que nenhum animal da natureza se parecia com ele. Era terrível e espantoso. Que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca e falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Olha que interessante, daquele chifre pequeno derrubou 3. A tribo dos vândalos, dos érulos e os ostrogodos. Foram subvertidas por esse poder, o poder religioso romano. As tribos venceram o poder civil romano e perderam para o poder religioso romano que surgiu depois. Olha que interessante. E o chifre, Daniel ele fica impressionado com o animal, o Império Romano ali, né? Que foi um império cruel. Que mais reinou na história da humanidade, né? E também ele fica impressionado com os 10 chifres, mas fica impressionado mais ainda com o chifre pequeno, que é o poder religioso, o poder papal ali, né? O que mais perseguia severamente. E aqui vai falar no versículo, fala aqui do qual caíram 3 poderes, né? Mas o versículo 21 aqui. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha lá, esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos. Se a gente for na Google digitar Inquisição Papal ou Idade das Trevas, vai aparecer lá. O que foi feito durante esse tempo de 1260 anos, que já era profetizado aqui. Como Daniel sabia? 1260 anos de supremacia romana papal. Começou no ano 538. 538. Quando foi até 1798. Quando Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI. E ele morreu na prisão. Ali o animal foi ferido de morte, uma besta foi ferida de morte. O poder romano religioso foi ferido de morte ali. E a gente vai se aprofundar aqui, caminhando para o final. O versículo aqui. Então, esse chifre fazia guerra contra o santo, povo de Deus, retirou a Bíblia de circulação. A partir agora do versículo 23. Agora a gente prossegue aqui o final do estudo. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro
o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Olha aqui, reforçando de novo aqui, olha aqui. Que são reinos que se levantam do mesmo reino. Aqui não falou em nenhum momento de Assíria e Egito. Por que no livro do Apocalipse a gente vai mencionar esses reinos? Não tem sentido, não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Sendo que o livro de Daniel é a base para se entender o Apocalipse. Então é do profeta em diante, da Babilônia em diante. Então, homem, fica muito claro o seguinte, que os 10 chifres do dragão, os 10 dedos da estátua, os 10 chifres da besta que parece leopardo, são 10 nações. Isso. Agora, quando chegar em Apocalipse, ali no capítulo 12, 13, a gente vai perceber que as 7 cabeças faz parte do mesmo reino. Do mesmo reino. Como é ali em Daniel 7, aonde o leopardo tinha 4 cabeças, que aquelas 4 cabeças simbolizavam 4 reinos que faziam parte do reino da Grécia, do Império Grego. Isso, do mesmo reino ali. Exato. Tá vendo que tá ficando claro? Muito claro. A gente não precisa se esforçar para colocar interpretação na Bíblia. Deixar a própria Bíblia se interpretando. Com a ajuda, claro, do Espírito Santo nos conduzindo. Sendo como uma criança para aprender. Deixar nossas convicções de lado. Deixar a palavra de Deus falar em nossos corações. E a gente vai ter a vislumbre da cena profética. Pessoal, nós estamos chegando aqui na parte final do nosso estudo. E assim, se você é um líder religioso, a gente são pessoas simples, irmãos de igreja, pessoas simples, são os missionários. Se você é um líder religioso e você está estudando a profecia e você está aí vendo a profundidade desse estudo, não deixe o orgulho dominar o seu coração. Seja humilde, seja simples, seja como uma criança e veja o que a Bíblia ela fala para o seu coração. E para você também, que é de outra denominação, de outra igreja, de outro movimento, deixa Deus falar ao seu coração. Só um detalhe aqui, homem, com respeito aos meus irmãos evangélicos pentecostais. Esse chifre pequeno aqui, não tem como, não há nenhuma possibilidade de ser Antíoco Epifânio. Não existe, não tem nenhuma possibilidade, nem na Bíblia e nem na história. Foi um rei muito fraco, Antíoco Epifânio. Muito fraco para entrar nessa profecia. Não, muito fraco. Não tem lugar para ele no cenário aqui. Não tem nem condições. Nos próximos estudos vai ficar muito claro que esse chifre pequeno aqui justamente é o poder papal. Que foi, é e será. Um poder que vai atuar de forma grandiosa na humanidade. Até a volta de Cristo. Aqui fala. E aqui a gente foi para o versículo 24, aqui o 25, né? Diz aqui, os 10 chifres correspondem a 10 reis. Já falando aqui que se levantarão daquele mesmo reino, né? Não de outro reino. E depois deles se levantará um outro, que a gente viu que é o chifre papal, o poder papal. O qual será diferente, porque é religioso, cristão agora, diz cristão. Dos primeiros, e abaterá 3, vencerá 3 tribos bárbaras. Proferirá palavras contra o Altíssimo, seus títulos, Vicários Filidei, vice-gerente de Cristo aqui na terra, e vários outros títulos que ele aceitou. Aceitou. Com maior orgulho. Fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, perseguirá e matará. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, foi feita uma brecha nos 10 mandamentos. Esse poder mudou a obediência ao sábado para o domingo. A história comprova. A própria igreja afirma isso. Eles falam que a igreja está acima da Bíblia, então eles têm poder de mudar a Bíblia. Eles mudaram a lei de Deus, que Deus escreveu com o próprio dedo em rocha. Então ali foi feita uma brecha na lei. Pessoal, para você também que é evangélico, esse detalhe aqui é muito importante. O sábado não foi dado apenas para os judeus. Tem muitas pessoas que pensam que o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, não, isso aí é do judeu, isso é coisa do passado. Não. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Deus criou essa terra, nem existia pecado nessa terra. E Deus falou para Adão e Eva, Deus falou assim, olha, esse aqui é o meu dia, o sábado. Eu quero que vocês separem esse dia para me adorar. Os outros dias são importantes? São. Mas o sábado é um dia muito mais especial porque Deus o colocou assim. Deus não colocou sexta-feira, Deus não colocou domingo, Deus colocou o sábado.
E tem uma coisa, tá? Muitos pastores evangélicos, eles já têm reconhecido o sábado como o dia do Senhor. Muitos, muitos. E aqueles pastores, aqueles líderes, pastores, padres, presbíteros e muitos outros líderes religiosos que atacam o sábado como se fosse abolido, eles usam o Antigo Testamento para poder falar da doutrina do dízimo. O dízimo é uma doutrina bíblica. Sim, é. Mas a gente tem base nele no Antigo Testamento. A base que a gente tem ali para a gente devolver a 10ª parte para Deus, daquilo que a gente, dos nossos recursos, é do Antigo Testamento. A base que nós temos para guardar o sábado é do Antigo Testamento. Quer dizer que o Antigo Testamento para o sábado não vale, mas para o dízimo vale? Então, tenha cuidado. Tá? Tenha cuidado. Ninguém pode invadir a nossa individualidade. Ninguém. A gente pode buscar conselho de pessoas, com certeza. Mas ninguém, nem líder religioso, ninguém pode invadir a nossa individualidade. Clame a Deus, ore a Deus, estude a Bíblia. Peça para Deus revelar para você a verdade e venha acompanhar aqui os nossos estudos que você vai ter muito esclarecimento espiritual. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Ô, Mizão, vamos caminhando para o final aqui. Agora a gente vai entrar aqui, continuando aqui o versículo 25, né? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempo, se a gente for aqui no próprio livro de Daniel, onde Nabucodonosor rasteja, o capítulo 4, não lembro se é o 7 ou 4, como animal por 7 tempos, 7 anos. Uhum. Existe uma teoria de um pregador na internet que quando é dito de uma forma incomum, a gente tem que entender como um simbólico e usar a regra que tem na Bíblia, que para cada dia é dado um ano. Mas quando é dito de uma forma comum, a gente não pode aplicar essa regra e é literal. Mas não tem estrutura para isso. Então a gente vai na origem da regra, que é Números 14, versículo 34. E depois no outro estudo a gente vai reforçar isso. Vamos lá, Números 14, versículo 34. O significado de tempo. Números 14, 34. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Pronto. Aqui é uma profecia, já achou? Números 14, lê para nós o versículo 34. Segundo o número dos anos, ou melhor, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência no meu desagrado. Note que aqui fala segundo o número dos dias, não está falando de uma forma incomum, está falando da forma comum, dias. Uhum. E aqui está falando que para cada dia, ou seja, usando essa forma comum de dizer, é aplicado um ano. Uhum. E quando a gente vai para Daniel ali, vê Nabucodonosor rastejando por 7 tempos. Então, se a gente for usar essa regra de que quando é uma forma incomum de se dizer, tem que dar um ano para cada dia, então Nabucodonosor rastejou por quanto tempo? 7 anos, vendo quantos dias tem 7 anos e dando um ano para cada dia. Vai dar mais de 2.000 anos, acho 2.000 e poucos. Por aí rastejando. Então não tem sentido. Porque se é para aplicar a regra quando foi uma forma incomum de se dizer, então Nabucodonosor ele recebeu uma profecia de rastejar por 7 tempos. Então a gente tem que dar um ano para cada dia ali. Mas não bate, porque a estrutura raiz está aqui. Para cada dia é dado um ano. E lá para Nabucodonosor, acabou. O próprio texto falou 7 tempos, 7 anos. Pronto, acabou. Então quando fala tempo, quer dizer ano. Quer dizer ano. Um ano tem 66 dias, né? Então, para cada dia é dado um ano. Uhum. Vai dar 360 anos ali. É simples a regra. Então, tem contexto que vai exigir essa regra para entender. E outra coisa, Mizão, a gente vai fazer, em algum momento do estudo, dos próximos, a gente vai fazer um cálculo, questão de tempos, metade de um tempo, 32 meses, 42 meses, 1.260 dias. A gente vai fazer uma soma, mas a soma ela só bate no calendário judaico. Sim. Que é a contagem de ano são 365 dias, né? Isso. 365 dias. Vamos voltar para o livro de Daniel, que a gente vai agora
para o finalzinho, as considerações finais aqui. Daniel capítulo 7. Vamos lá. Então aqui, no versículo 25, foi permitido que esse poder romano religioso, o poder papal, perseguisse lá o povo de Deus que foi entregue, permitido que ele perseguisse esse povo. Ele mudou, fez uma brecha na lei de Deus, mudando o sábado para o domingo, e perseguiu o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo é um ano. Então perseguiu por um ano, mais 2 anos, que dá 3 anos. E metade de um tempo, metade de um ano, que dá 3 anos e meio. 3 anos e meio dá 42 meses. Que em dias dá 1.260 dias. Só que aplicando a regra que a gente viu, só é possível chegar ao resultado aqui aplicando essa regra. De dar um ano para cada dia. A gente vai ter 1.260 anos de perseguição papal se cumprindo à risca. Como que Daniel sabia? Começou no ano 538, quando o decreto de Justiniano passou a valer. A religião romana foi dada para o Papa governar, e ali ele teve a supremacia papal. No ano de 1798, Napoleão Bonaparte, com a Revolução Francesa, ordenou que o general Berthier prendesse o Papa. E ele morreu na prisão depois de 2 anos. Foi preso em 1798 e 1800, se não me engano ali. Ele morreu, faleceu ali. Então, homem, quer dizer que de 538 até o ano de 1798, justamente é equivalente aos 1.260 anos que a profecia está apontando. Isso mesmo. E depois a gente vai ver no Apocalipse 12 se aplicando essa regra de novo. Então aqui já ficou a introdução para entender melhor aquele capítulo. E agora continuando no versículo 26. É para nós, versículo 26. Mas depois se levantará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Pronto. O tribunal ia iniciar o julgamento no céu. A gente vai estudar isso depois, futuramente, mas no ano de 1798, esse poder foi ferido. Ele perdeu os estados papais, perdeu o domínio mundial. No ano de 1798, morreu. Só que depois, em 1800, teve um conclave, e elegeu um novo papa. E foi devolvido para ele esses estados papais. Ele recuperou esse domínio mundial, porém sem perseguir. Sem o poder civil na mão. Né? Sem perseguir. Mas ele teve todos os estados, o domínio de todos os estados ali, que conquistou. Mas só não estava perseguindo ali. Não estava perseguindo, mas teve todos os domínios ali. E em 1798, em 1800 ele teve todos os domínios de volta, só que em 1844 começou o julgamento no céu, assentou-se o tribunal, começou o julgamento no céu. Jesus julgando os mortos. A gente vai provar isso pela Bíblia nos próximos estudos, por isso acompanhe. Ali começou o julgamento. E o que ia acontecer com esse reino quando começar o julgamento? Fala aqui, mas depois se sentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir ou consumir até o fim. Ou seja, logo depois de 1844, 4 anos depois, 1844, 4 anos depois, esse poder, através de uma revolução tremenda que aconteceu, que subjugou tronos na Europa, ele perdeu os estados papais de novo ali. E depois só recuperou com a ajuda de forças estrangeiras. Ajuda de forças estrangeiras. E foi até perder, assim, o poder perseguidor de vez. Porque daí, em 1929, estava brigando a Itália com a igreja lá, pela disputa do domínio papal, dos estados papais. E para acabar com essa disputa, a Itália criou ali o Estado do Vaticano e deu para ele. Mas não deu os estados papais, que era o domínio ali da Europa, ali, um todo ali. E ele ficou quieto lá. Mas ele vai ser exaltado novamente. A profecia fala isso, e a gente vai ver como. Então se cumpriu a risca aqui. E essa subversão do trono aí, ele recuperou, né, o poder, depois perdeu, depois recuperou de novo, só que em 1780 ele perdeu de vez, através de conflitos lá, revolução, perdeu de vez. E até hoje está sem esse domínio mundial. Então ele precisa de ajuda agora. Para se exaltar. Aí que entra um outro animal, uma outra besta, que a gente vai ver em Apocalipse 14, que não é um quinto reino. É apenas uma ajuda para esse quarto reino. 13. 13, isso. 13. Apocalipse 13. A gente vai ver nos próximos estudos. Então aqui, entendendo o que é esse tipo de pequeno, a gente vai para o versículo
o julgamento dele, ele perdeu o domínio mundial. Versículo 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Agora está falando aqui do quinto reino, o reino de Cristo. Os santos vão participar desse reino. Então é um convite para todos que estão acompanhando as profecias e desejam estar nesse reino, buscar por esse reino, crer e se preparar, porque a profecia se cumpriu até agora à risca. Como que Daniel sabia de tantos detalhes assim? Só revelação divina mesmo. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, para se entender a palavra de Deus. Olha que perfeição de sabedoria que está aplicada na Bíblia. Chegamos aqui, encerramos sabendo o que é o dragão, que é o poder romano pagão, transferindo seu trono e sua religião para o leopardo, que é o poder religioso papal. Que coisa, né, Que coisa extraordinária. Está aos nossos olhos aí. Aos nossos olhos. Queridos, nós estamos encerrando aqui o estudo desse dia, o Daniel capítulo 7. Eu peço a você que você possa abrir seu coração para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aqui fala do quinto reino, que vai ser o reino de Cristo. E Jesus, ele quer que todos nós estejamos preparados para esse reino, né? Não importa a sua religião, a sua nacionalidade. Não, Deus quer chamar você para fazer parte desse reino. Deus quer transformar a mim e a você. E o apelo que eu faço a você aqui nesse momento é que você entregue seu coração para Cristo. Que você renove seu coração nessa entrega a Cristo. Amizão, Deus abençoe. Amém. Obrigado aí por é um prazer estar junto aqui nessa missão aí. E o próximo estudo é? Apocalipse capítulo 12. O negócio vai pegar lá, hein? Muito forte, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Olha, pessoal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, tá? O nosso canal está com 60 inscritos. Eu falei no último vídeo, 55 mil. Viu? É uma profecia. É uma profecia. Pessoal, nós estamos com 60 inscritos. Por favor, se inscreve no nosso canal. A gente não está visando ter status, ganhar dinheiro, nada disso. A gente quer pregar a palavra de Deus. Apenas esse objetivo. Quer levar essa verdade para as pessoas. Quer que as pessoas conheçam a verdade. Então, divulgue esse material aí nos seus canais de Facebook, do YouTube, curta, compartilhe com o máximo de pessoas, comente, tá? Comente ali no vídeo, faça seus comentários, lembrando a você que qualquer comentário, assim, agressivo, a gente não vai estar respondendo, porque o nosso objetivo aqui não é debater, o nosso objetivo é levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Tem uma palavra terminal, Visão? Não. Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra, esse livro tão maravilhoso, Pai. Mais uma vez, a gente viu aqui na Bíblia, na história, os acontecimentos ali ao pé da letra. Deus eterno, por favor, Senhor, ilumine a nossa mente, que cada ouvinte, cada telespectador possa conhecer a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém.